Imagina por um instante que a nossa percepção da realidade, tipo, tudo que está ao seu redor agora, não passa de uma alucinação. Uhum, uma ilusão. Exato. Uma alucinação incrivelmente bem controlada pelo nosso próprio cérebro, é verdade. Mas ainda assim uma invenção completa. Nossa, começar já com essa pedrada é ótimo. É para acordar quem está ouvindo, né? E para ir ainda mais longe com essa provocação, e se a chave para mudar quem nós somos não estiver em, tipo, assumir o controle absoluto sobre as nossas vidas, mas sim em aceitar que somos fundamentalmente incompletos? É uma premissa que desestabiliza bastante as nossas convicções cotidianas, sabe? Porque nós, como sociedade, a gente adora a ideia de controle. Com certeza. A gente é obcecado por isso. Totalmente. Adoramos a noção de ter uma percepção cristalina, tipo, quase fotográfica do mundo e da gente mesmo. Mas quando a gente olha de perto, cruzando as lentes da biologia e da psicologia, percebemos que essa clareza toda é só uma ilusão reconfortante. Uma muleta, né? Isso, uma espécie de mecanismo de defesa estrutural. Certo. Então vamos desempacotar isso, porque a nossa investigação de hoje cruza duas áreas que, olha, à primeira vista parecem habitar galáxias completamente diferentes. Parecem mesmo. De um lado a gente tem a psicanálise, né? O mundo do simbólico, focado no desejo inconsciente, na linguagem e naquilo que nos falta. Uhum. Do outro lado, temos a neurociência preditiva, o reino do estatístico, das inferências matemáticas e das probabilidades biológicas. Que é um mundo bem mais frio, teoricamente. Teoricamente. E a missão deste nosso mergulho profundo é entender como essas duas disciplinas chegaram à mesma conclusão impressionante sobre como o nosso cérebro cria as nossas certezas mais inabaláveis. E, claro, como a partir disso a gente pode se libertar delas. Exato. Mas me diz, como a gente começa a estabelecer a base para uma fusão tão improvável quanto essa? Então, o ponto de partida é entender que a gente não está falando apenas sobre a mecânica de disparos neuronais ou sobre conceitos muito abstratos de sessões de terapia. Tá, não é só teoria solta. Não, de jeito nenhum. O grande objetivo aqui é descobrir uma nova forma de ética baseada na humildade. Uma ética da incompletude, sabe? Ética da incompletude, gostei do termo. É forte, né? Que não dita regras rígidas de moralidade, mas que nasce da admissão honesta de que a gente não sabe de tudo. Uhum. Mas para entendermos como as nossas mentes ficam presas em padrões dolorosos e repetitivos, primeiro a gente precisa olhar para o hardware. Para o cérebro em si. Isso. A gente precisa entender como o cérebro processa o mundo fisicamente antes mesmo de qualquer pensamento consciente se formar. Certo, vamos para a biologia pura então. Porque, tradicionalmente, a gente tem essa ideia quase intuitiva de que os nossos olhos e ouvidos funcionam como câmeras de vídeo e microfones de alta definição. Exato, a gente acha que é uma gravação direta. É como se o cérebro fosse só um espectador passivo numa sala de cinema, recebendo a realidade de fora, apertando o play e nos mostrando o mundo exatamente como ele é. Só que não é bem assim. Não é. A neurociência preditiva vira essa lógica de cabeça para baixo. O cérebro não grava passivamente. Ele cria de forma superativa uma alucinação controlada. O que é fascinante aqui é que a nossa experiência consciente, aquilo que a gente jura ser a mais pura e objetiva realidade, é, na verdade, uma inferência probabilística. Um chute, basicamente. Um chute muito bem educado. É uma hipótese biológica constante. Pensa na anatomia básica. O encéfalo está trancado dentro de uma caixa escura e silenciosa, que é o nosso crânio. É verdade, ele não vê nada. Ele não tem acesso direto à luz, ao som ou ao toque. Ele recebe apenas, tipo, sinais elétricos brutos. Nossa, é muito louco pensar nisso. Uma tempestade de eletricidade no escuro. Exato. E, para dar sentido a essa tempestade, ele tenta adivinhar o que está causando esses sinais no mundo exterior. E ele sempre se baseia no que já aconteceu no passado. Ele usa o histórico dele. Isso. Ele projeta expectativas para fora e os sentidos apenas confirmam ou corrigem essas expectativas. O objetivo principal do cérebro é minimizar o que os neurocientistas chamam de erro de predição. Erro de predição.
Tá, isso me soa muito como o corretor automático do celular. Nossa, perfeita analogia. Porque quando a gente começa a digitar uma mensagem, o sistema não espera a gente terminar a frase, né? Ele começa a sugerir a próxima palavra antes mesmo do nosso dedo tocar na tela. Essa analogia ilustra perfeitamente o mecanismo. O teclado está ali vasculhando o histórico das últimas palavras que foram usadas por quem está digitando. Para economizar tempo. Exatamente, fazendo uma aposta estatística imediata para poupar tempo e energia. O cérebro faz exatamente isso o tempo todo, só que numa escala trilhões de vezes mais complexa. É um super corretor automático. E está sempre tentando adivinhar os dados sensoriais uma fração de segundo antes de eles chegarem de fato. E o mais revelador é que isso se aplica não só ao que vemos fora de nós, mas, e isso é crucial, ao que sentimos dentro de nós. É aqui que a ideia de alucinação controlada entra no território das emoções. Porque a construção dos nossos sentimentos não seria uma reação pura ao mundo externo, certo? Exatamente. Os sentimentos são o cérebro tentando dar sentido a dois fluxos de informação interna. Primeiro, a interocepção. Interocepção. Tá. Que são os sinais viscerais básicos, tipo o ritmo dos batimentos cardíacos, a expansão dos pulmões, a temperatura da pele. As sensações do corpo mesmo. Isso. E o segundo fluxo é a propriocepção, que é a noção espacial de onde o nosso corpo tá e da tensão dos nossos músculos. Ou seja, uma variação fisiológica bruta, tipo uma tensão na mandíbula ou um aperto repetido no peito. Isso não sobe para o cérebro com uma etiqueta luminosa dizendo atenção, isso é medo, ou isso é paixão. Não, de forma alguma. Um aperto no peito é, isoladamente, apenas uma contração muscular e uma alteração vascular. Nada mais. É só carne apertando carne. Literalmente. É o cérebro preditivo que, puxando o histórico das experiências passadas, de quem está sentindo aquilo, transforma essa informação bruta naquilo que, através da linguagem, a gente nomeia como angústia, ou ciúme, ou desejo. Caramba! O cérebro tenta minimizar a surpresa dizendo, tipo, da última vez que a nossa frequência cardíaca subiu dessa forma neste contexto social, nós estávamos sofrendo de ansiedade. Portanto, a previsão estatística mais segura é que estamos ansiosos agora. E aí a gente passa a vivenciar a ansiedade de fato. Exato, o corpo performa a ansiedade. Mas vem cá, se o cérebro é tão inteligente e eficiente em fazer essas previsões para economizar energia e nos proteger, por que a máquina quebra? Ah, aí entramos no grande problema. Porque a gente fica preso em ciclos de ansiedade, em repetições que nos fazem mal pra caramba. O que acontece quando o nosso corretor automático insiste em colocar a palavra errada repetidamente e simplesmente se recusa a aprender? E é exatamente nesse gargalo que o mundo estatístico da biologia se choca com o mundo simbólico da psicanálise. Para entender por que a máquina quebra, a gente precisa falar sobre a neurose. A neurose clássica. Isso. Na psicanálise, o sujeito é fundamentalmente movido pelo desejo. E esse desejo não surge do nada, sabe? Ele nasce de um hiato, de uma fenda profunda entre a nossa necessidade biológica, que pode ser satisfeita, tipo comer quando se tem fome, e a nossa demanda de amor e reconhecimento, Que nunca é satisfeita por completo. que é estruturalmente insaciável. A satisfação plena, aquele sentimento de totalidade absoluta e inquebrável, é simplesmente impossível. A neurose, então, seria esse esforço mental exaustivo e constante de esconder essa incompletude. Perfeito! É tentar manter de pé uma imagem idealizada, o que a teoria psicanalítica chama de um eu imaginário, né? Uhum. É viver cercado por um ruído narcísico, tentando proteger esse ego inflado de qualquer evidência externa que denuncie que algo está faltando ali. Sim, e a síntese com a neurociência preditiva descreve um mecanismo biológico desse esforço exaustivo de uma forma brilhante. Sob a ótica do cérebro preditivo, a neurose é definida como uma hiperprecisão de modelos antigos.
hiperprecisão. Isso. Para quem não está familiarizado, a neurociência utiliza um conceito chamado energia livre, que foi proposto pelo Carl Friston. Tá, e essa energia livre não é algo místico, né? Não, pelo contrário. A energia livre no cérebro não é uma força espiritual. É um termo estritamente matemático. É usado para medir a surpresa, a incerteza do sistema. O cérebro quer manter essa surpresa o mais perto de zero possível. Porque incerteza, na natureza, é perigo, certo? Exatamente. Do ponto de vista evolutivo, surpresa significa perigo de morte. Se você não prevê o predador, você vira almoço. Certo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, parando para pensar de forma puramente lógica, não é completamente natural e instintivo querer preencher esse vazio? Não é biológico buscar a totalidade, buscar certezas inabaláveis para evitar a dor da incerteza? Com certeza. Então, por que proteger essa imagem do eu fechado, essa certeza toda, é exatamente aquilo que nos adoece? Mas o adoecimento agudo, a neurose que paralisa uma vida, ela não vem da busca em si, ela vem da rigidez extrema dessa defesa. Do excesso. Isso. Quando ocorre a hiperprecisão, significa que o indivíduo está projetando os seus traumas passados com tanta, mas tanta força sobre o mundo que ele acaba viciando o cálculo do erro de predição. Entendi. O modelo mental fica tão duro, tão blindado, que o cérebro simplesmente para de aprender com as informações novas que estão bem ali na frente dele. A predição baseada no passado esmaga a realidade presente. Precisamente, o sujeito não aceita que um novo aperto no peito possa ser apenas cansaço ou até entusiasmo. Ou só excesso de café, né? Sim, o viés antigo dita que é uma ameaça mortal. E em vez de investigar esse sinal, de tipo atualizar o software, a pessoa constrói um muro de certezas cristalizadas ao redor de si mesma. Para se proteger. Para se proteger de ameaças que muitas vezes ficaram décadas no passado. O esgotamento crônico da neurose é o preço energético altíssimo que o cérebro paga para ignorar a realidade e sustentar essa alucinação hipercontrolada. Caramba. Espera um pouco, porque na teoria a mecânica faz todo sentido. Mas na prática parece assustador. E é. Se o cérebro está se protegendo ativamente de uma dor com essa hiperprecisão, usando toda a sua energia livre para trancar as portas de dentro para fora, ele não vai simplesmente aceitar uma atualização de software de braços cruzados. Não mesmo. Ele vai lutar ferozmente contra qualquer mudança. Então, como a terapia ou qualquer processo de autoconhecimento consegue invadir um sistema que está biologicamente trancado, como a gente quebra essa hiperprecisão? Então, a gente precisa de um choque no sistema. Uma quebra drástica de expectativa que force o cérebro a recalcular a rota. Tipo um curto-circuito? Isso. E é aqui que entra o papel fascinante e muitas vezes mal compreendido do psicanalista. Na psicanálise clínica, o analista não ocupa o lugar de mestre. Ele não atua como o especialista que vai entregar respostas mastigadas para a pessoa. Ele não vai ditar como a vida deve ser vivida, dar conselhos práticos? Exato. Ocorre o que a teoria chama de queda do sujeito suposto saber. Tá, traduzindo isso para o dia a dia. Significa que o terapeuta recusa o papel de ser o detentor da verdade absoluta sobre a vida de quem está ali no divã. Perfeito. Baseando-se no trabalho do Jacques Lacan, o analista opera como um resto. Ele é um objeto causa de desejo que provoca e desestabiliza a pessoa. Ele intervém muitas vezes através de um silêncio prolongado, ou com pontuações ambíguas ou cortes inesperados na fala da pessoa. Ele frustra ativamente a demanda por uma resposta pronta e acolhedora que o modelo neurótico está lá implorando para encontrar. Entendi. Vamos tentar visualizar como isso atinge a biologia. Pessoal que está ouvindo, imagina a sensação de subir uma escada no escuro. Ótima imagem. Existe aquela certeza absoluta, construída por anos de hábito e de descer escadas, de que há mais um degrau ali no topo. E o seu sistema preditivo já preparou tudo para esse degrau imaginário. O cérebro já calculou o esforço muscular exato, a tensão nos tendões, o impacto do calcanhar. Tudo pronto. Mas quando o pé desce o degrau não existe. O pé passa direto pelo espaço vazio.
Aquele sobressalto visceral, o frio na barriga instantâneo, o coração acelerando em milissegundos. Aquele mini infarto, né? Exatamente. Esse susto é um erro de predição massivo acontecendo em tempo real dentro de você. E é essa convergência perfeita entre a psicanálise e a matemática preditiva. A postura frustrante e imprevisível do analista funciona exatamente como esse degrau que não está lá. O terapeuta é o vazio da escada. Sim, O ego cristalizado espera confirmação, espera um roteiro previsível de consolação daquele analista, mas encontra o vazio, o silêncio. Quem está no divã pisa em falso. E esse choque estrutural gera um erro de predição tão grande que o sistema de defesa entra em colapso momentâneo. as barreiras caem. O cérebro, que de repente se vê inundado por essa incerteza súbita, ele é forçado a acordar. Ele se vê obrigado a gerar novos significantes. E o que são esses significantes, exatamente, no contexto dessa teoria? Em termos mais simples, são as palavras, os rótulos internos e as narrativas que a gente usa para ancorar a nossa realidade. A historinha que a gente conta pra gente mesma. Isso. O choque obriga a criação de novas palavras e novas hipóteses para dar sentido àquele momento. E é isso que rompe a repetição alienante do trauma antigo. Sabe, para quem acompanha a gente, isso pode soar um pouco grandioso demais, focado em traumas profundos sendo tratados no divã e tal. Vamos tentar trazer isso para o chão, para um conflito mais cotidiano, mais mundano? Vamos. Imagina uma situação bem banal. Alguém envia uma mensagem carinhosa e super vulnerável para um parceiro amoroso ou para uma amizade próxima. E depois de horas de espera angustiante, a pessoa recebe de volta apenas um ok, seco, com ponto final. Nossa, o clássico ok com ponto final. É um excelente laboratório para a gente testar essa teoria. Com certeza. Porque no exato instante em que o olho da pessoa lê aquele ok, a interocepção dispara. O coração acelera levemente, a respiração fica curta, o estômago gela. Uhum. O cérebro preditivo, varrendo ali rapidamente o histórico de rejeições da infância e da adolescência, faz a sua aposta estatística imediata. Fomos rejeitados. O outro está irritado ou perdeu interesse. Aí o corretor automático grita perigo na nossa cabeça, e o tal do ruído narcísico se torna ensurdecedor. Exato. A pessoa começa a formular respostas mentais super agressivas, decide que vai dar o troco com distanciamento, ou pior, passa horas remoendo a própria inadequação no quarto. O sofrimento vira opcional, mas quase inevitável ali. O modelo antigo, hiperpreciso, sequestra a realidade do momento. Aquele ok ambíguo se transforma numa certeza absoluta de abandono e rejeição. Perfeito. O erro de predição é esmagado pelo peso do trauma. Mas, se conectarmos isso a um panorama maior, é aqui que a gente introduz o conceito fundamental de humildade epistêmica. Que você mencionou lá no começo. Exatamente. Se aplicarmos essa humildade no exato momento em que o coração acelera lendo aquela mensagem do WhatsApp, o que acontece? A pessoa pausa, ela respira e entende que aquele sentimento de rejeição não é uma leitura objetiva e inquestionável dos fatos, mas sim uma hipótese biológica baseada no passado dela. E essa é a grande virada ética. A humildade epistêmica surge quando a gente aceita intimamente que as nossas certezas mais passionais são apenas inferências de segunda mão. Nossa, inferências de segunda mão? Sim, ao invés de agir imediatamente a partir da raiva ou da mágoa, a gente assume a dúvida, a gente se pergunta: estou realmente vendo a intenção da outra pessoa nessa mensagem ou estou apenas projetando a minha própria alucinação controlada sobre ela? Será que a pessoa estava apenas ocupada no trânsito e digitou rápido com uma mão só? Isso. A ética, nessa visão mais moderna, não nasce de um manual de boas maneiras que você lê na escola. Ela nasce da dúvida. Nasce da coragem de não ter certeza absoluta sobre as motivações do outro. Então, o que tudo isso significa para a forma como conduzimos a nossa vida no final das contas? Porque, olha só, se abandonamos a ilusão de controle, se adotamos essa humildade profunda de aceitar que até as nossas explosões emocionais são só chutes estatísticos do cérebro para evitar surpresas, o que sobra do nosso livre-arbítrio? A gente se sente meio sem agência, né? Somos apenas máquinas biológicas feitas de carne, reféns de erros de predição voando de um lado para o outro na nossa cabeça.
Como a gente evita cair num determinismo super pessimista a partir disso? Calma. A intersecção dessas ciências garante que a gente não é apenas autômato biológico. Pelo contrário. É aqui que a gente redefine a ideia de liberdade verdadeira. Uma liberdade muito mais madura. Como assim? O mundo tem que nos agradar. O eu, o ego consciente, ele descobre que não é o mestre absoluto da própria casa. Ele é apenas um mediador constante de tensões, limites e probabilidades. Então temos dois pilares de responsabilização trabalhando juntos aqui nessa nossa análise. Sim, perfeitamente alinhados. De um lado, o simbólico da psicanálise nos pede para sustentar a falta. Isso significa parar de culpar as falhas do mundo, as deficiências dos nossos pais, a frieza das relações ou a estrutura da sociedade pela nossa insatisfação fundamental. É aceitar a incompletude de fato. Isso mesmo. Do outro lado, no estatístico da neurociência, temos a liberdade pragmática de atualizar os nossos modelos. É ganhar a capacidade real de questionar as nossas próprias ações viscerais. O espaço real de manobra está escondido no próprio tecido do tempo. A liberdade genuína não é não sentir raiva ou não sentir medo. Até porque não dá para desligar isso. Não dá, essas são predições automáticas vitais para o nosso corpo. A liberdade, na verdade, ela vive nos milissegundos que separam o estímulo sensorial da nossa interpretação consciente. Aquele respiro. Exato. É o vácuo temporal entre o que o cérebro esperava que acontecesse e o que o encontro com a realidade desconhecida nos devolve. Se a gente não estiver cegado por convicções absolutas sobre quem somos e como o mundo nos ataca, a gente consegue habitar esse vácuo minúsculo. A gente sente o aperto no peito, a respiração encurtar. E em vez de atacar o outro julgando que ele é a causa intencional do nosso mal-estar, a gente hesita. E nessa hesitação fenomenológica, nesse suspiro quase invisível de humildade epistêmica, a realidade inteira tem a chance de se reconfigurar. O modelo interno é atualizado, o erro de predição é processado em vez de ser reprimido. Incrível. Então, para amarrar os pontos principais desta nossa jornada, a união destas duas ciências tão densas nos revela algo profundamente libertador. Muito libertador. A verdadeira autonomia vem de desistir daquela busca exaustiva e impossível por uma satisfação plena, redonda e sem fissuras. Reconhecer a nossa própria falibilidade constante. Tipo, assumir que operamos o tempo todo através de uma alucinação controlada, tateando no escuro, é exatamente o que nos permite baixar as defesas. É o que tira o peso das costas. Dissolver a rigidez da nossa neurose é a única coisa que abre espaço para mudarmos de ideia e nos conectarmos de forma genuína com as outras pessoas. Se eu abandono uma obrigação de ter a resposta completa o tempo todo, finalmente abre-se espaço para ouvir o que o outro tem a dizer. Exatamente. O reconhecimento do não saber é o terreno onde a empatia real cresce. É lindo isso. É fantástico. E isso nos leva a uma reflexão final muito provocativa, que é levantada pelas fontes, algo para quem acompanha a gente continuar desempacotando mentalmente aí. Manda ver. Considerando que essa humildade epistêmica, essa hesitação estrutural que a gente discutiu, é uma ferramenta tão poderosa para desarmar nossas defesas individuais e curar a rigidez neurótica da pessoa física, como é que a gente pode aplicar esse estado profundo de não saber aos grandes e estridentes conflitos sociais e ideológicos modernos? Nossa, em escala macro, né? Sim. Numa era onde manter certezas políticas e morais extremamente inflexíveis parece ser, para muitos grupos, a única ferramenta de sobrevivência possível diante de um mundo tão caótico, como praticar a ética da incompletude? Como pedir que uma sociedade inteira desça aquele degrau no escuro, assumindo o vazio, quando a norma atual exige que todos estejam com a armadura fechada o tempo todo? É um paradoxo gigantesco. Como manter a vulnerabilidade epistêmica quando a certeza funciona justamente como um escudo contra o medo do outro? Bom, a gente vai deixar essa pergunta complexa ecoando para quem nos ouve refletir ao longo da semana. Fica aí o dever de casa emocional. Isso aí! Muito obrigado pela companhia nesta fascinante investigação por entre os abismos do simbólico e as engrenagens do estatístico. E lembrem-se,
Da próxima vez que uma certeza absoluta carregada de raiva ou medo dominar a mente, pode ser apenas o seu cérebro tentando adivinhar no escuro a próxima palavra do texto. Até a próxima investigação. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num segredo que pode transformar a comunicação humana. Vamos juntar neurociência e psicanálise para entender por que, às vezes, a atitude mais inteligente é simplesmente admitir "eu não sei". E a gente já começa com essa pergunta que vai direto ao ponto. Quando interagimos com alguém, será que estamos vendo aquela pessoa como ela realmente é? Ou, na verdade, estamos vendo um reflexo das nossas próprias ideias, dos nossos medos, das nossas histórias? Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Então, para começar, vamos abalar uma das nossas crenças mais básicas. Aquela ideia de que a nossa percepção da realidade é a própria realidade. Será que é mesmo? Pois é, a gente costuma viver partindo desse princípio, né? Acreditamos que nossos sentidos, nossos olhos, nossos ouvidos, funcionam como uma câmera, que só grava o mundo lá fora de forma passiva, com total precisão. Só que a ciência, ela tem uma história bem diferente para contar. E se o nosso cérebro não for só um receptor passivo de informações? E se, na verdade, ele for um participante superativo? Um verdadeiro adivinho que fica o tempo todo fazendo apostas, previsões sobre o que está acontecendo do lado de fora? Pensar assim muda tudo. Agora, vamos entender a ciência por trás dessa ideia. Vamos mergulhar no conceito do cérebro preditivo e descobrir por que a nossa realidade é, na verdade, uma grande e complexa hipótese. Sabe, a definição clássica, aquela de livro didático, é essa. Percepção é o processo de registrar e interpretar o que os nossos sentidos captam. Simples, direto e, como a gente vai ver agora, fundamentalmente incompleto. E aqui está o termo que vira o jogo. Neurocientistas como o Anil Seth dizem que a nossa experiência da realidade é uma alucinação controlada. É chocante, né? Mas a ideia é que o mundo que a gente experiencia é, na verdade, gerado de dentro para fora e não o contrário. Essa comparação aqui é a chave de tudo. De um lado, a gente tem a ilusão de que somos meros espectadores registrando o mundo passivamente. Mas do outro lado, o que a neurociência mostra é que o cérebro faz uma aposta ativa, uma previsão baseada em tudo que a gente já viveu só para dar sentido aos sinais que estão chegando. Ou seja, ele não só vê o mundo, ele na verdade constrói o mundo que a gente percebe. Então a grande virada de chave é essa. Aquilo que a gente sente como uma certeza absoluta, uma verdade inquestionável sobre o mundo ou sobre alguém, na prática, é só a hipótese biológica mais provável que o nosso cérebro conseguiu montar naquele momento. Apenas uma hipótese. Ok, agora a gente vai mudar um pouco a lente, vamos sair da mecânica do cérebro e entrar nas defesas do ego. A psicanálise nos dá outra peça fundamental para montar esse quebra-cabeça. A psicanálise, especialmente a de orientação lacaniana, traz uma ideia muito forte, a de que nós, seres humanos, somos fundamentalmente incompletos. Existe uma falta que nos constitui. E o mais interessante é que essa falta não é um problema a ser resolvido. Ela é o próprio motor do nosso desejo, da nossa busca, do que nos torna humanos. Mas claro, lidar com esse sentimento de incompletude é bem desconfortável, né? Então o que o nosso ego faz? Ele cria defesas. Ele gera o que a gente pode chamar de ruído narcísico. Aquele monólogo interno constante que tenta nos convencer de que somos completos, de que estamos no controle. E é por isso que, muitas vezes, a gente acaba culpando o mundo pela nossa insatisfação e, principalmente, fechando os ouvidos para qualquer coisa que ameace essa imagem perfeitinha que criamos de nós mesmos. E é aqui que as coisas ficam realmente fascinantes. É nesse ponto que a gente vai ver como esses dois campos que parecem tão distantes, na verdade, convergem para uma mesma e poderosa conclusão. Olha só como tudo se conecta de um jeito impressionante. A neurociência nos mostra que o problema é a rigidez dos nossos modelos mentais, das nossas previsões viciadas. E qual é a saída? Aceitar o erro de predição, ou seja, estar aberto a se surpreender. Já a psicanálise aponta para o mesmo problema, a rigidez da defesa do ego. E qual a saída? Sustentar a falta, ou seja, aceitar nossa incompletude. Nos dois casos, o problema é a rigidez e a solução é a humildade. E isso nos leva a esse conceito importantíssimo, a humildade epistêmica. E veja bem, isso é muito mais do que ser modesto. É uma verdadeira postura ética, baseada na ciência.
É o reconhecimento profundo de que o que a gente sabe, o que a gente percebe, é sempre limitado, é falível. É uma versão, uma hipótese e nunca a verdade absoluta. Tá, muito legal na teoria, mas e na prática? Como é que a gente leva isso para o dia a dia, para as nossas conversas? É o que vamos ver agora, usando a comunicação não violenta como nosso guia. Basicamente, são 3 passos. Primeiro, tratar a própria percepção como uma hipótese, não um fato. Em vez de afirmar "você foi agressivo", a gente pode observar: quando eu vi tal coisa, a minha interpretação foi de agressividade. Percebe a diferença? Segundo, investigar o sentimento. O que esse aperto no peito, essa raiva, está dizendo sobre mim antes de dizer qualquer coisa sobre o outro? E terceiro, assumir a própria necessidade, a própria falta. Em vez de exigir que o outro preencha nosso vazio, a gente se responsabiliza por ele. E tudo isso, no final das contas, desemboca em algo gigantesco. Uma nova forma de entender o que é de fato a liberdade. Essa é uma redefinição muito poderosa de livre-arbítrio. Não se trata de ter controle absoluto sobre tudo. Se trata da capacidade de vetar uma reação automática, de dizer não para um impulso, para uma previsão viciada do nosso cérebro, para uma defesa reativa do ego. É a liberdade de poder escolher, conscientemente, como responder uma situação. E essa liberdade toda, ela mora num espaço minúsculo, quase invisível, naquele milissegundo que existe entre o estímulo, uma palavra que alguém diz, um acontecimento, e a nossa reação automática de sempre. É exatamente nesse pequeno intervalo que reside todo o nosso poder de transformar as coisas. E a gente termina com essa reflexão que, na verdade, é um convite. Ao reconhecer que nossas certezas são, na verdade, hipóteses, e que existe esse poder de pausar e escolher uma resposta, a pergunta final muda. Ela deixa de ser sobre o que o outro nos fez e passa a ser sobre nós. O que cada um de nós faria com essa liberdade.